Jéssica Maldonado, do GE. Globo. Estávamos comentando aqui, né, sobre essa situação desse jogo, que foi uma virada inacreditável, né, dá para se dizer assim. E eu queria saber, porque o Botafogo entrou de uma forma no primeiro tempo avassaladora. Se o primeiro tempo terminasse com 5-0, não seria exagero nenhum. Mas a gente viu uma postura diferente a partir ali do segundo tempo. Já começou a ser atacado desde o início. O gol do Palmeiras saiu aos 4 minutos. E o Adrielso foi só expulso aos 30. Eu queria que você fizesse uma análise sobre a volta do Botafogo no segundo tempo, que foi completamente diferente do primeiro, no sentido de autocrítica. A gente já viu, né, que o próprio Botafogo fez algumas críticas à arbitragem, mas eu queria saber a autocrítica do Botafogo, especificamente desse jogo de hoje, com o resultado que foi no primeiro tempo e como voltou para o segundo tempo. Obrigada. Uma boa noite. Você colocou bem, né? O primeiro tempo, onde a equipe fez, eu acho que assim, um jogo fantástico. Poderia ser 5, 6. Nós perdemos gol sem goleiro, né? Inclusive. E até na altura, no intervalo, o que eu conversei com eles foi justamente o quê? Nós voltamos com atenção, porque apesar de ter o resultado ali, nós tínhamos ainda mais um tempo pela frente, e uma das formas que o adversário poderia entrar no jogo era caso nós também perdêssemos algum jogador. Nós tínhamos o Cuesta, por exemplo, com amarelo, nós tínhamos um pouco essa preocupação, e acabou que nós tomamos um gol cedo, talvez até pela característica do nosso time de querer fazer uma reposição rápida. A bola estava em nosso controle, tentamos uma transição, eles recuperaram, tivemos 2 ou 3 oportunidades até para fazer uma falta tática, não fizemos e tomamos o gol. E aí ficou esse tempo até a expulsão, só que além da expulsão, logo 7 minutos depois teve, né, a penalidade, que inclusive nós poderíamos ter feito o 4º gol. E aconteceu uma sucessão em relação ali à penalidade, né, do erro. Entra muito essa questão da parte do equilíbrio do jogo, da parte emocional. Nós tomamos os gols ali muito rápido. E aí essa foi uma situação difícil para controlar, né, porque o Palmeiras é uma equipe que, até por característica, faz muito essas bolas dentro da área, e eles conseguiram ir aproveitando nesse sentido. E esse final de jogo faltou um pouco, até no momento ali que estava o jogo em empate, talvez um controle nosso, em determinados momentos até para fazer uma cobrança de falta, segurar um pouquinho mais o tempo, né? Porque nós tínhamos já um jogador a menos e o adversário com o ímpeto do jogo. Então, faltou realmente isso, e a falha, né, coletiva no sentido da bola parada, que acabou culminando nessa derrota. Lúcio, João Pedro Fragoso, Jornal o Globo. Com todo esse contexto da partida, eu queria saber como você acha que o Botafogo vai para a sequência do campeonato, psicologicamente falando, assim, mentalmente. O campeonato vai ser num tiro curto agora, na segunda-feira já tem jogo. Então, como é que você acha que o Botafogo vai mentalmente para o clássico contra o Vasco? Assim, o resultado é um resultado que abate, né? Todos estavam abatidos, mas eu acredito que a partir de amanhã isso já começa a mudar, né? Nós somos os líderes, dependemos exclusivamente dos nossos resultados e dos nossos esforços para ter a manutenção dessa liderança. E apesar, né, de agora nós temos aí algumas situações de jogadores suspensos, né? Nós vamos ter que ajustar a equipe, mas trabalhar a partir do momento que nós retomarmos aí e condicionar esse grupo que sabe que é uma competição difícil, né? Nós tínhamos essa ideia de que se nós errássemos poderia ser crucial, e foi o que aconteceu, né? Nós tínhamos que ter, naquilo que eu falei, né? Nós tínhamos que ter erro 0 para poder ganhar um jogo como esse. O primeiro tempo foi fantástico, mas no segundo nós acabamos errando demais.
Boa noite, Lúcio. Thiago, TV Band. Eu queria que você falasse um pouco diretamente sobre a arbitragem. O próprio John Textor já falou sobre a arbitragem nas redes sociais, fez uma publicação. Eu queria saber de vocês, dos jogadores, o que vocês entenderam em relação à arbitragem, principalmente a expulsão do Adrielson, se ela deveria ou não ter acontecido. Eu acredito assim, igual você falou, né? Se o John já fez alguma manifestação, ele é o representante maior do clube, do Botafogo. Não cabe a mim fazer qualquer colocação aqui, porque diante de algumas situações que ocorrem, às vezes a gente acaba até falando coisas que depois acaba sendo prejudicial, né, para nós, né? Então eu prefiro até nem tocar nesse assunto. O que eu tinha que falar eu acabei falando com ele lá no gramado mesmo, e a gente passa jogos, passa competições e a gente acaba batendo muito nessa tecla, né? Isso é uma questão para quem dirige o nosso futebol, que é a CBF, né? As pessoas que tocam futebol, é olhar melhor por esse lado, principalmente nessa questão da profissionalização, que é sempre muito questionada no nosso país, que até hoje, né, nós temos anos de futebol no Brasil e nós ainda temos uma arbitragem amadora. Lúcio, aqui, Guilherme Gonçalves, da Toral News. O time do Botafogo vê a sua vantagem, que já foi muito confortável, cair praticamente para o menor índice. Ainda tem um jogo a menos, mas precisa jogar também esse jogo, conquistar esse jogo. Eu quero saber como é que você avalia internamente, olhando para o futuro, de um time que tinha essa vantagem e que vê a cada rodada essa vantagem diminuir, e agora um Botafogo que poderia tropeçar. A partir de agora o campeonato está rigorosamente aberto. Como você vê isso? Como você enxerga em você a capacidade para fazer o time reagir e do próprio grupo a capacidade de reagir na competição? Sim, o grupo demonstrou até hoje, né, uma capacidade. O jogo mesmo de hoje mostrou o potencial que a equipe tem, apesar do resultado no final ter sido negativo, mas mostra que também nós temos totais condições e como eu falei anteriormente, né, nós temos hoje a liderança e nós precisamos voltar a vencer para continuar nessa margem, né? Automaticamente diminuir um pouco, mas nós temos confiança nesse grupo. Os jogadores procuraram mais uma vez dar o melhor. Nós sabemos aonde nós precisamos ajustar para que não ocorram, né, situações novamente como essa, mas de toda forma eles têm muita consciência de tudo aquilo que eles têm feito, tem sido construído aqui, e certamente esse abatimento, a partir do momento aí que nós nos reencontrarmos para trabalhar, nós vamos deixar isso de lado e focar especialmente no clássico que nós teremos. Lúcio, boa noite. O Abel estava falando na entrevista agora há pouco dele, né? Foi perguntado sobre a mudança de postura do Palmeiras para o segundo tempo, e aí ele explicou dizendo que ele basicamente fez uma mudança tática, já que ele não mudou as peças para o segundo tempo, desfazendo a linha de 5 e colocando alguém em cima do lateral, e que isso de certa forma mudou taticamente o jogo, e ele até assumiu a culpa tática da coisa não ter funcionado no primeiro. Até que ponto o Botafogo não interpretou tanto, assim, teve dificuldade a partir dessa mudança tática do Palmeiras no segundo tempo, e por que na tua opinião o jogo mudou? A mudança tática foi que ele abriu um pouco mais o Gomes, adiantou o Mike, e nós sabíamos que isso poderia ocorrer, mas em função disso, o que aconteceu foi justamente o que? Em determinados momentos de lances, nós não tivemos talvez a capacidade para diminuir melhor na bola, né, de ter uma disputa melhor, né? Nós voltamos aquém daquilo que nós terminamos o primeiro tempo, deixamos de usar o critério até das faltas que acontecem no jogo, porque fazem contra nós e nós poderíamos ter aproveitado melhor. E eu acho que o fator também que acabou gerando um pouquinho essa situação, acabou até sendo a chance que nós tivemos na penalidade, porque ali com 37, 38 do segundo tempo, nós poderíamos ter feito um 4-1, né? E isso não aconteceu, e nós temos que também avaliar justamente essa questão, né? De, ao final do jogo, nós temos
né, essa capacidade, essa maturidade de poder sustentar um resultado que nos era favorável. Boa noite, Lúcio. Boa noite, Lúcio. A gente falou sobre essa questão já no primeiro tempo. O Botafogo foi realmente muito bem e 2 jogadores, principalmente ali no meio-campo, se destacaram muito, que foram o Eduardo e o Tietê. Conseguiram, enfim, controlar o jogo, dar dinâmica para a partida, fluíram muito bem. Na segunda etapa, o Palmeiras conseguiu ajustar a marcação em cima desses 2 jogadores, prendendo mais o Eduardo, prendendo mais o Tietê, não dando essa liberdade que eles conseguiram ter no primeiro tempo. E aí você até faz uma substituição, você tira o Eduardo, bota o Danilo. Queria entender o que você pensou ali quando o Danilo Barbosa entrou e o que talvez tenha faltado ali para o Botafogo, para principalmente esses 2 jogadores voltarem a ter essa liberdade que tiveram no primeiro tempo. Eu fiz a alteração a partir do momento que ele acabou colocando o Rony no jogo, né? Porque nós entendemos que como ele recuou no caso, né, o Veiga com o Rafael ali, com o Zé, né? Com o Zé, aliás, Zé Rafael. Nós fomos percebendo, e aí, com uma situação que nós havíamos comentado até no intervalo, de ter muita bola por dentro. E aí, como nós tínhamos essa situação de ter a vantagem, nós optamos por um jogador de uma marcação melhor, né, com uma estatura boa, porque é um jogador que seria útil, né, principalmente nesses jogos, nesse trabalho deles de jogar a bola dentro da área. E, na realidade, o que foi realmente pensado foi nesse sentido, né, de reforçar um pouquinho mais aquele setor, já que o Palmeiras começou a ter um pouco de superioridade naquela situação, né, em relação ao setor do campo. Boa noite, Lúcio. Wesley Pinheiro, do portal Giro.com. Ainda no primeiro tempo, eu percebi um tiquinho bem para o lado esquerdo, fazendo com que a linha de 3 do Palmeiras, a certo momento, não funcionasse, porque, em tese, ele teria de estar ali. Algo treinado ainda, você reparou esses jogos do Palmeiras, essa linha de 3, trazendo um tiquinho para o lado, e eu percebi também que o Eduardo teve uma liberdade absurda ainda no primeiro tempo, podendo atacar essa linha de frente. Essa questão sobre essa linha de 3 e o fato do Tiquinho ter jogado um pouco aberto, foi algo já pensado, já moldado em cima do Palmeiras, ou foi algo repentino da partida mesmo, que você acabou comunicando ali? Eles tinham uma característica de, por vezes, trabalhar com os 3 zagueiros e, em alguns momentos, o Luan ele entrava como um volante, né? Então, nós tínhamos que ter sempre essa leitura rápida dos momentos ali do jogo, né? E o que foi conversado era para que, de fato, tanto o Tiquinho quanto o Eduardo pudessem rapidamente, né, observar isso. Até no primeiro tempo eles ficaram um pouco mais com a linha de 3 e justamente atrás ali, digamos, dos 2 volantes, né, do Richard e do Zé Rafael, foi onde a gente conseguiu achar alguns espaços e aproveitando muito para, a partir do momento que a bola entrasse, né, nesse setor do campo, nós tivéssemos a fluidez com os 2 homens de fora, tanto o Júnior quanto o Sá, e no primeiro tempo, de fato, foi o que aconteceu. Lúcio, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esporte. Você pode passar para a gente o que você passou ali para os jogadores no vestiário, no pós-jogo, né? A gente sabe que é um sentimento de frustração após essa derrota de virada para o Palmeiras. Você pode informar para a gente, mais como um amigo falou na questão psicológica, que você passou para os jogadores até para os próximos jogos? Não, o que eu passei foi basicamente o que eu falei aqui, né? Todos nós ali abatidos com o resultado, mas que nós tínhamos que levantar a cabeça, até porque nós estamos ainda na frente da competição, e o jogo que eles fizeram, né, era até difícil de falar alguma coisa no sentido, né, de dizer que uma performance como eles tiveram e terminar o jogo derrotado, né, seria uma situação bem complicada, mas para que eles se orgulhassem principalmente dos bons momentos que teve durante o jogo, e certamente as coisas vão tomar uma proporção diferente a partir do momento que a gente reapresentar e já pensar aí no clássico que nós teremos. Aqui, Lúcio. Boa noite, Ricardo Oliveira, Rádio Manchete.
O Botafogo, que lidera o campeonato, a gente viu que era um time que sempre era muito confiante e com futebol muito bonito. Sob o seu comando, vimos futebol bonito contra o Fluminense, contra o América e hoje também, primeiro tempo, contra o Palmeiras. Então mostra que realmente dá para voltar a jogar aquele futebol que vinha jogando. Mas a confiança, você que está aqui desde o começo, a confiança desses atletas é a mesma que eles tinham lá do começo? Assim, em relação lá ao começo, eu não fazia parte, né, desse contexto de profissional aqui, né? Eu estava mais com a equipe B. Pelos jogos que eu acompanhei, sim, né? Era uma equipe que aos poucos ela foi adquirindo isso. E hoje é uma equipe que tem confiança, sim. É uma equipe que tem convicção daquilo que é o trabalho deles, de terem alcançado muitas coisas positivas, né, ao longo dessa competição. E é uma competição difícil, né? Hoje nós enfrentamos o atual campeão, né, dessa competição, uma equipe que saiu recentemente aí da Libertadores, e nós sabíamos que não seria um jogo fácil, como não foi, né? Nós fizemos o jogo no primeiro tempo se tornar fácil pela postura que o time teve, mas todos são muito confiantes e capazes daquilo que esse grupo pode fazer. Lúcio, boa noite, tudo bem? Você já falou desse lado mental. Eu queria te perguntar em relação ao clássico. Sei que tem muita coisa que a partir de amanhã você vai começar a preparar, mas o quanto é prejudicial perder os dois zagueiros, o Marlon, num sistema que o Botafogo foi muito elogiado ao longo da temporada, né? Time que tem melhor defesa da competição, tem uma solidez muito grande, e perder os três juntos, né? O quanto tem de tamanho prejuízo num clássico com o Vasco lá em São Januário? Com os jogos, né, e nós tínhamos muitos jogadores já com 2 cartões amarelos por várias rodadas, né, e hoje um deles acabou, né, tomando o vermelho direto. É claro que são jogadores importantes, mas eu acho que acima de tudo agora é valorizar aqueles que a gente vai preparar para substituí-los. Nós temos um grupo, acho, com qualidade, e certamente esses que entrarão vão procurar também, né, manter, né, o que tanto o Adrielso, o Cuesta, o Marlon estão fazendo, né, na competição. Eu acho que é uma boa oportunidade para eles, haja visto que é um clássico também, um jogo importante, e a preparação vai ser muito em cima disso, né, de motivá-los e fazer aquilo que eu vinha conversando com muitos deles, né, para que eles se preparassem, porque a qualquer momento a oportunidade ela surgiria, e de uma vez só vai surgir aí para 3 jogadores que até então não vinham tendo muitas chances, porque os próprios jogadores que ficaram fora não são jogadores que dão muitas oportunidades, muitas brechas, né, para que outros joguem. Para encerrar aqui, Lúcio. Boa noite, Lúcio. Tudo bem? É o Rodrigo Multimídia do Libras Esportes. Vou fazer uma pequena audiodescrição para os cegos também. Sou Rodrigo Multimídia, tenho 1,89 m, barbas grisalhas, estou de camiseta azul, escrito Libras Esportes. Estamos fazendo a entrevista com o Lúcio Flávio, com o uniforme do Botafogo, na sala de coletiva com vários jornalistas aqui, para fazer a pergunta ao Lúcio Flávio. Ô Lúcio, hoje nós vimos o Botafogo no primeiro tempo sendo o Botafogo do primeiro turno. E no segundo tempo, nós vimos o Botafogo do segundo turno. Ao que você atribui a essa queda de rendimento do Botafogo? Você atribui, conforme o Abel falou em algum jogo no passado, que é o sistema? Ou você atribui realmente ou faz uma meia-culpa na queda de rendimento dos jogadores do Botafogo? O que fazer daqui para frente? Eu acho que já aproveitando, em outra situação que eu respondi aqui, né, nós fizemos um excelente primeiro tempo, nós fizemos um segundo tempo onde nós entramos um pouco mais relaxados, deixando muitas vezes de ir no adversário de uma forma um pouco mais firme, mais forte, e com certeza essa relação da expulsão, ela acaba sendo uma situação que gera essa questão também do ponto de vista
emocional ruim, né, para o nosso elenco ali dentro do jogo. Nós tínhamos que ter um pouco mais esse controle, né, a partir do momento da perda do nosso defensor, do Adrielson, e esquecer, por exemplo, as questões do árbitro, né, no jogo. E aí nós tomamos o segundo gol, né, logo depois de perder a penalidade. Isso daí vai mexendo, né, com o emocional dos atletas. Automaticamente depois teve um terceiro, né, que já veio logo em seguida. E como eu falei, né, faltou para nós uma administração melhor em relação ao final ali do jogo, já que nós estávamos com um jogador a menos, com todo o ímpeto do adversário, esse controle para que nós não permitíssemos, por exemplo, algo que era muito forte deles, que era a bola parada, e aí cometemos até de uma forma involuntária, na minha visão, a bola bateu na mão do Di Plácido ali para a cobrança do gol deles, mas eu acho que de uma forma geral acabou sendo isso. Obrigado, boa noite, pessoal.